Olá, bom dia. Espero que você esteja bem, que a sua vida esteja bem. Apesar das intempéries da vida, nós sabemos que talvez hoje não seja um dia muito legal, mas aquele que sabe de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, está com você, está contemplando o que você tem passado e contemplando também a sua vida. Se você está vivendo ela de maneira para a glória de Deus ou não. Porém, devemos lembrar que nós devemos depender de Deus, assim como nós dependemos do ar, nós dependemos do fôlego para respirar e sobreviver. E falar em fôlego, quem deu o fôlego de vida para você foi o Senhor Deus, foi o nosso Deus. Na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós temos o fôlego de vida, porque foi Deus quem colocou. Isso já é motivo para nós glorificarmos a Ele, louvarmos a Ele, porque nós não vivemos a esmo. Nós não estamos aqui nessa terra à toa, sem propósito, vivendo de maneira aleatória. Nós estamos vivendo aqui com um propósito, que é louvar e engrandecer a Deus. Para você ver como os dias são... O mesmo dia não é como o outro, né? Todos nós sabemos disso, é claro. Mas nós devemos entender os sinais de Deus. Por exemplo, agora nesse momento eu tô de blusa, com frio, sendo que há 2 dias atrás estávamos todos morrendo de calor, esbaforidos, pedindo, clamando a Deus: Senhor, manda chuva, não é? E Deus é um Deus misericordioso. E Ele tem misericórdia de nós. As misericórdias dele não têm fim, não se cessam. E nesse mesmo texto, em Gênesis, que sabemos que é o texto da criação, né? É o começo de tudo, né? Onde diz que Deus criou o céu, a terra e o mar. E isso é uma primícia tão simples, porque a palavra de Deus diz que ao homem está indesculpável falar que não conhece a Deus, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Quando você acorda e você contempla o céu, você contempla o sol, a chuva, o nublado, seja qual tempo for, você ali vê que há um Deus criador, né? Um design divino atrás de tudo isso. E quando você olha para a natureza, né? Quando você vê as árvores, quando você vai em lugares muito bonitos, lembre-se que isso é uma terra caída. Imagine o que Deus tem preparado para nós. Então, eu queria trazer à sua memória esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Creia no Senhor. Comece o seu ano debruçado na palavra de Deus, conhecendo as coisas de Deus, conhecendo o que Deus quer para a sua vida, porque nós temos um propósito de vida, e que você possa reconhecer esse propósito, que é viver para a glória de Deus. E quando nós não reconhecemos o propósito de Deus e nós não queremos conhecer a Deus e nós ignoramos a Deus, Deus é um Deus muito amoroso e muito misericordioso, mas a palavra dele também diz que ele é um ser todo de justiça, né? E ele irá, né, derramar dessa justiça quando ele voltar. Aqueles que não o reconhecem como o único e suficiente Salvador, haverá uma justiça sobre essas pessoas, a ira de Deus sobre essas pessoas que negam a Jesus, que fazem de Jesus um ser inexistente. Então eu te convido a amar a Deus, a conhecê-lo. E é interessante que aqui em Gênesis mesmo, quando Deus ali colocou os fundamentos na terra e fez tudo o que ele tinha que fazer,
nesses 6 dias, e no 7º dá-se a entender que Deus descansou, mas na verdade ele não descansou, ele colocou esse dia de descanso para nós, porque nós somos fadados ao cansaço. Diz que conforme ele fez ali a criação, depois ele fez o homem, fez a mulher, e houve a queda. E depois que houve a queda, depois das descendências aí de Adão e Eva, surgiu por fim Noé. E depois que surge Noé, todo mundo sabe dessa história, né? De que veio um dilúvio e que choveu por 40 dias e 40 noites. E depois desse dilúvio, Deus, né, viu ali que já havia se cumprido aquilo que ele, aquele juízo sobre aquele povo que rejeitava a tua palavra. E ele colocou um arco, né, no céu, que é o arco-íris, como uma aliança. Depois eu quero falar mais detalhes sobre isso, porque quando eu vi isso na palavra de Deus, eu fiquei... Aonde isso estava que eu não conhecia? Que eu olho para o céu desde criança e vejo o arco-íris e não sabia que isso era um sinal de Deus. Mas eu quero dizer aqui agora é que no capítulo 7, depois de toda essa história aí da corrupção do gênero humano e da vinda de Noé, e ele cumprindo ali o que Deus pediu para ele, guardando os animais e a sua família, diz que quando esse dilúvio aconteceu e subiram-se essas águas, no capítulo 7, no verso 12, diz que houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, né, e sua mulher. E eu fiquei muito atenta a essa palavra aqui, que houve uma copiosa chuva sobre a terra. Eu fico imaginando que lá no próprio capítulo 11, diz que romperam-se todas as fontes de grande água. No capítulo anterior, disse que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Eu fico imaginando aquele povo que rejeitou a Deus. Quando aquelas águas começaram a subir e não tinha mais o que fazer. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a voz de Deus. E aquelas águas começaram a subir. E eram muitas águas. Romperam-se todas as comportas do céu. O juízo de Deus veio sobre aquele povo. E uma coisa muito interessante também que acabou mexendo comigo, que eu queria dividir com vocês. Que tem algum momento aqui. Só preciso ver o versículo. Aqui, no verso 7 a 22, diz que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. E no verso 21 anterior, diz assim, que pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, dos animais domésticos, selváticos, com um enxame de criaturas boiando sobre as águas. Imagina Noé vendo aquela situação, todo aquele povo que rejeitou a Deus. Um enxame de pessoas boiando sobre as águas, porque rejeitaram a verdade de Deus. E o interessante é que até aquele momento não havia chovido. Então eles não sabiam nem o que era chuva. Porque a Bíblia diz que até então Deus fazia subir um vapor debaixo da terra. E esse vapor que cuidava das plantas, umidificava tudo que era necessário para se manter viva naquele momento. E aí veio chuva. Imagina a primeira gota caindo na cabeça das pessoas e elas sem entender nada e de repente aquelas águas se cobrem. Então, haverá um juízo, um segundo, né? Onde Deus tem falado que Ele vai voltar e as pessoas têm rejeitado a Ele. É tempo de arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fale ao seu coração. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.